Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o vídeo vai falar sobre microfones. Hoje a gente vai mostrar para vocês que tipos de microfones e que tipos de técnicas que a gente utiliza, né, para poder fazer uma gravação de qualidade. Você sabe que tipo de microfone você está utilizando aí no seu ambiente de trabalho? Sabe qual que você deve usar? Sabe em que tipo de demanda você deve utilizar certo tipo de microfone? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí, sua experiência com gravações em microfone. E vamos lá? Pau na máquina! Bom, então vamos lá, galera. Para a gente falar da diversidade de microfones, um vídeo só seria muito pouco. A gente não teria tempo para falar porque a diversidade é vasta, é imensa e cada dia que passa aparece uma demanda nova, cada dia que passa aparece um produto novo, né? Mas a gente colocou aqui os mais usuais, né? Os mais fáceis de encontrar no mercado, que é microfone de lapela, microfone bastão sem fio, microfone com fio, microfone para gravação de câmera, shotgun, headset já com o microfone acoplado. Enfim, a gente trouxe aí alguns para mostrar para vocês. Mas antes mesmo de falar de microfone, para você saber o microfone que você vai utilizar na sua performance, no seu trabalho, você antes tem que conhecer o seu ambiente, né? Aqui a gente está falando de um ambiente tratado, de um ambiente com acústica tratada. Aqui a gente está utilizando a gravação num ambiente completamente sem nenhum tipo de tratamento acústico. Então não tem nenhum tipo de tratamento acústico e vocês percebam aí na minha voz que ela dá uma reverberação maior aqui, né? Então é um tipo de ambiente completamente diferente. E esse aqui é um tipo de ambiente completamente diferente, com muita ambiência, com muita interferência de áudio, com tudo que você não precisa para a sua gravação. Mas você sabia que com o microfone certo, com a técnica certa, você consegue eliminar tudo isso? Então é assim, galera, para cada tipo de situação dessa que a gente acabou de ver, existe um tipo de ferramenta e existe um tipo de procedimento correto a se utilizar para poder fazer uma gravação correta, tá? Então, tendo definido aí o ambiente que você vai fazer a sua gravação, vai fazer a sua sonorização, aí sim você vai procurar qual que é o microfone correto, né? Então a gente tem diversos tipos de microfones e cada tipo de microfone tem a sua aplicação correta, tá? A gente vai falar de omnidirecional, a gente vai falar de direcional, a gente vai falar de bidirecional, tá? Então os microfones omni, eles captam tudo ao redor deles, tá? A gente vai mostrar isso na simbologia para vocês. Os microfones direcionais, eles captam apenas para onde você direcionar ele. Então, se eu virar aqui, ele não vai falar. Se eu virar aqui, vai captar. Se eu virar para cá, não vai captar a minha voz ou vai captar pouco, tá? Que são os microfones cardioides, tá? E os microfones bidirecionais, eles funcionam mais ou menos como esse aqui, ó. Esse aqui, ele tem entrada aqui e tem entrada aqui, tá? Então imagine um microfone de estúdio onde você tem que fazer um dueto ou você tem que fazer uma entrevista próxima com o mesmo microfone, você utiliza o bidirecional, porque ele vai captar a minha voz e a voz da pessoa na minha frente. Na lateral ele não capta nada e na outra lateral ele também não capta nada. E a gente tem também os microfones shotgun, que é o caso desse aqui, que é o microfone totalmente direcional. Então ele vai captar, ele vai privilegiar as ondas sonoras que estão bem à frente dele e numa certa distância. O que está em volta ele simplesmente ignora, ele cria aqui uma anulação eletromagnética para que você não capte muitos sons nos seus ambientes, que foi o que a gente acabou de fazer no ambiente aberto aí que vocês viram no vídeo, tá? Então a gente utilizou um microfone desse tipo aqui, shotgun, para eliminar os ruídos, né, além do foco, né, além do que você realmente está focalizando aí na gravação. E a gente tem também os microfones bem direcionais, que são os super cardioides, né? Não é o caso desse aqui, mas aqui a gente usou esse fone para ilustrar, que são os microfones totalmente direcionais, tá? Esse aqui, ó. Aqui você tem uma entradinha de áudio aqui, ela é totalmente direcional. Então eu posso estar fazendo um gamer, né? Posso estar aqui, ó, falando aqui, e esse áudio ele vai pegar só
a minha voz, tá? Esse microfone aqui vai captar só a minha voz. O que estiver rolando aqui do lado, o que estiver rolando aqui atrás, ele não vai conseguir captar. Ele vai captar, ele vai privilegiar o que está na frente dele aqui, que é a minha voz, tá? Então tem várias situações, vários tipos de microfones que a gente pode utilizar. Então vamos para a ilustração? Então só para ilustrar para vocês aqui na parte prática, como que é o funcionamento de um microfone cardioide, por exemplo. Esse aqui é o microfone cardioide e ele privilegia o que está na frente dele, tá? Então eu estou aqui falando nele, estou na frente dele e vocês estão ouvindo a minha voz. Eu manter ele aqui na frente da minha boca. E vocês já têm uma outra percepção de áudio, né? Já não tem a mesma intensidade. Vocês veem que diminuiu bastante aí a captação da minha voz, né, em relação ao que eu estava falando antes. Agora eu vou dar um 90 graus, eu vou girar aqui completamente, né, e vocês estão percebendo aí como que está a minha voz, né? Então, espero que tenha diminuído bastante, porque essa é a função de um microfone cardioide, né, de ele captar apenas o que está na frente dele, não o que está atrás e menos do lado. Agora eu vou virar aqui mais um pouquinho, já virei do outro lado o microfone, para vocês terem uma noção da intensidade da minha voz agora. E aqui eu virando novamente o microfone para frente, acredito que vocês tenham aí uma outra percepção, uma outra intensidade da minha voz, tá? Então a função do cardioide é essa, é privilegiar o que está na frente dele, tá? Uma dica bacana aqui, se você não tem um filtro para evitar o puff, 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 né, dependendo da voz da pessoa, esse puff fica muito mais evidente, né? Então, se você não tem um filtro aqui de espuma para poder fazer isso, uma dica que eu dou para vocês na hora de gravação, manter ele nessa posição, porque eu continuo falando, ele continua na minha frente, né? Porque não é você, né? Não é o microfone que tem que ficar na sua frente. Na verdade, o microfone pode ficar de lado, então dá uma aliviada aí nessa questão do puff, né? Então essa sobra toda, ela vai vazar aqui na lateral e não vai entrar na minha captação. Então é uma dica que a gente dá para ajudar vocês aí na hora de fazer uma gravação, na hora de fazer uma captação de áudio, né? Se a pessoa estiver muito grave, evita deixar bem na frente, deixa um pouquinho de lado assim, deixa um pouco angulado e você vai conseguir, né, fazer uma captação de qualidade. Então é isso, de forma prática um cardioide funciona dessa forma. Agora vamos na parte teórica, vamos na ilustração para mostrar para vocês em desenho como que isso funciona. Bom, então vamos lá, galera, vamos mostrar para vocês aqui, ilustrar como que funciona mais ou menos essa questão da captação dos microfones. Então eu usei esse Shure aqui SV100 para ilustrar para vocês como que funciona o cardioide, tá? Então o cardioide, como eu falei para vocês, ele privilegia o que está na frente dele aqui, tá? Então ele vai captar mais aqui do que aqui, e aqui ele vai captar quase que nada, tá? Então o que ele faz? Ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Ele capta pouco aqui, bastante aqui, pouco aqui e quase nada aqui. Então aqui quase nada, aqui pouco e aqui ele capta bastante. Então ele vai fazer esse formato aqui, ó, mais ou menos, tá? Então essa é a figura, né, da captação do seu microfone, ele estando nessa posição, tá? E aqui, como ele não capta quase nada, ele faz um fechamento assim, ó, uma anulação, tá? Então essa anulação aqui impede que eu tenha captação de áudio aqui, tá? Nessa parte. Então ele vai captar pouco aqui, um pouco aqui e bastante aqui. Vai privilegiar isso aqui. O super, né? Vamos falar do super. Primeiro do super e depois do hipercardioide. Ele faz uma curva um pouco mais fechada e com a mesma intensidade aqui na frente, só que aqui ele faz uma curva mais fechada. Então ele não capta isso aqui ele não capta e isso aqui ele não capta. Ele vai captar numa região um pouco menor, tá? Isso a gente está falando do supercardioide. E o hipercardioide é um microfone que é totalmente direcional. Ele vai fazer uma curva bem fechada aqui e vai captar na intensidade aqui só. Então, ele não vai captar essa região e ele não vai captar essa região. Ele vai captar só aqui assim, tá? Então essas são as diversidades
de cardioide, né? A gente tem o cardioide, o supercardioide e o hipercardioide, né? E eles funcionam mais ou menos dessa forma aqui. Agora falando do modo omnidirecional, tá? O omnidirecional ele trabalha um pouco diferente, tá? Então, como ele abrange várias regiões, então a gente não figura com o microfone nessa posição. A gente figura com o microfone em pé. Então, para simular o em pé, eu vou utilizar, né, só essa capa aqui do nosso Sennheiser, tá? Então, o omnidirecional ele capta tanto aqui quanto aqui em volta. Então, para a gente ilustrar ele, o nosso omnidirecional ele faz o seguinte: na mesma intensidade que ele capta aqui, ele também capta aqui, ele também capta aqui e ele também capta aqui. Então ele cria uma órbita, então ele faz um círculo, né, que era para ser igual, né, um círculo homogêneo, mas é mais ou menos isso aqui. Então ele capta todas essas regiões, inclusive aqui em cima, tá? Então ele capta em todas as laterais de forma igual e mais em cima também de forma igual. Então ele cria uma órbita, ele cria, né, um globo realmente, né, de captação. Então por isso que ele é o omnidirecional, tá? Essa é a figura de captação do nosso omnidirecional. E o nosso microfone bidirecional, que a gente chama de figura 8, ele vai funcionar nessa mesma posição aqui do microfone omnidirecional, tá? Só que ele vai ter uma anulação, né, nas laterais. Então ele vai captar bem aqui, ele vai captar bem aqui. Aqui ele não vai captar nada e aqui ele não vai captar nada. A interação dessas frequências aqui, desses lados, cria uma anulação nas laterais. Então o meu microfone, que está aqui no meio, ele vai captar bem para mim essa região e vai captar bem para mim essa região. Por isso que a gente chama de figura 8, tá? Porque realmente é um 8. Se você imaginar um 8, ele faz exatamente isso. Ele capta bem aqui e capta bem aqui, tá? Esse microfone trabalha em pé, ele trabalha na vertical, tá? E a interação aqui dessas regiões, né, cria uma anulação para que você não tenha nenhum tipo de microfone, nenhum tipo de áudio captado aqui nas laterais, tá? É um tipo de microfone menos usado? É menos usado, mas existe uma demanda onde você vai precisar desse tipo de microfone, tá? Então, trocando em miúdos é isso, né? Tá aí as três figuras, espero que tenha ficado claro para vocês. E a nossa explanação prática é essa. Então é isso, galera. A dica de hoje aí sobre microfones é essa. A ideia é de passar de uma forma bem prática e rápida aí para ficar o fácil entendimento, tá? Se mesmo assim ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde, a gente vai aprender junto aí, tá? Testa os microfones aí no seu ambiente de trabalho, vê se realmente o que você tem é o que você precisa. Às vezes trocando o microfone, colocando o microfone ideal já resolve 99% aí dos seus problemas aí, beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, eu vou nessa, até a próxima.